jogadores, o Gilberto já tem alguma novidade, já está trabalhando com bola normalmente, o Pedro também já começou a fazer algum trabalho com bola, só para a gente poder ter uma atualização em relação a isso? Os dois, o Pedro acho que ainda está um pouco distante de retornar, o Gilberto está evoluindo muito bem, o departamento médico está fazendo um trabalho fantástico junto ao Gilberto e ele está evoluindo muito bem, está participando de alguns treinamentos comigo. A gente espera aí, não quero dar previsão para não frustrar principalmente o torcedor, mas ele está indo muito bem. Fernando, boa tarde. Bom, desde a tragédia que aconteceu no Ninho do Urubu na última sexta-feira, a gente tem notado que isso também tem refletido em vários clubes e no Fluminense também, né? Treinos foram cancelados, algumas entrevistas coletivas também foram canceladas. Você acha que o Fla-Flu de amanhã pode ser decidido também do lado psicológico dos jogadores? Um jogo de futebol, o lado psicológico, ele sempre tem um fator muitas vezes decisivo. Então ele sempre está no jogo. E isso que aconteceu é uma coisa que transcende muito o jogo de futebol. Eu nem quero colocar esse âmbito, porque uma tragédia como essa, a questão da vida das pessoas, assim, ela transcende muito o que a gente pode determinar no resultado de um jogo. Não tenho preocupação nenhuma com isso. Eu acho que a gente ficou muito entristecido com tudo que aconteceu. Mexe muito com a gente e o jogo, nesse sentido, ele não é a coisa mais relevante. Então eu nem gostaria, não vou associar esse tipo de tragédia para o jogo de futebol. Vai acontecer no jogo, tiver que acontecer, quem conseguir jogar melhor vai vencer a partida. Eu acho que esse fato foi um fato à parte que a gente tem que saber usar, toda a comunidade do futebol e a sociedade de maneira geral, saber usar o que aconteceu para a gente evitar que isso possa ocorrer novamente. Diniz, boa tarde. O seu estilo de jogo está ficando cada vez mais conhecido da torcida tricolor, né? O toque de bola, a ocupação dos espaços. Você pensa jogo a jogo, a cada adversário, ou você imprime esse estilo de jogo? Vai ter alguma coisa diferente em relação ao Flamengo, por ser um time, de repente, mais técnico, com jogadores mais perigosos, enfim? Não, eu penso em jogo a jogo, mas o estilo de jogo é o estilo que ele serve, acho que, para todas as situações. O time está jogando bem assim, a gente tem que tomar muito cuidado com o Flamengo. A gente está fazendo de tudo para a gente se precaver. Tem um dos nossos maiores treinadores como técnico, grande estrategista, tem grandes jogadores, um time de alto investimento. Então a gente tem que tomar os cuidados necessários, mas dentro das nossas características. Então cuidado a gente está tomando e também a gente está procurando melhorar cada vez mais para a gente conseguir que o estilo que a gente gosta de jogar, que ele fique cada vez mais sólido também. Um jogador que vem também agradando bastante a torcida e desempenhando um grande papel é o Luciano, né? Que vem fazendo grandes atuações, chegando na frente, fazendo articulação das jogadas. Queria que você comentasse um pouquinho da evolução do Luciano dentro desse seu sistema aí. Então, o Luciano, eu já falei isso numa outra ocasião, ele tem características pessoais que se enquadram muito bem com aquilo que eu penso no futebol. Então, o jeito de jogar, o sistema tático, ele acomoda muito bem as características do Luciano. Então, ele é um jogador técnico, inteligente e que talvez esse jeito de jogar consiga explorar mais o talento que ele tem, que é grande. Boa tarde, Diniz. O Ganso ele é um jogador que chegou no Fluminense, tem uma característica muito particular, né? Ele tem um futebol muito diferente do que a gente está acostumado. Você acha que o Fluminense vai conseguir adaptar ao jogo dele, ou você acha que ele, com o estilo de jogo dele, pode se adaptar ao estilo que o Fluminense tem jogado? Então, a priori, eu acho que o estilo do Ganso se adapta muito bem àquilo que o Fluminense está jogando. Um time que tem bastante a bola, que troca muito espaço. Então, o jeito do Ganso se comportar no campo, ele já tem um encaixe em andamento com o Fluminense. Agora é a adaptação dele de volta ao futebol brasileiro, a convivência aqui no Fluminense. E eu estou muito esperançoso, estou muito confiante de que a gente vai conseguir oferecer um ambiente facilitador para ele e ele vai devolver isso em termos de desempenho dentro do campo. Fernando, você que participou de tantos Fla-Flus, né, como jogador, por um lado e pelo de outro, vai ser o primeiro Fla-Flu seu como técnico. É um jogo diferente, na tua opinião? É um clássico diferente, esse Fla-Flu? Não, sempre é diferente o Fla-Flu. Eu adorava jogar e confesso a vocês que eu estou um prazer muito grande, uma alegria muito grande de poder participar de novo agora como técnico. É um jogo que mexe. Aqui no Rio de Janeiro
é uma cidade que respira futebol de uma maneira diferente, a gente percebe pelos torcedores nas ruas. Então o Fla-Flu sempre vai ser diferente. Tem um charme envolvendo só essa sigla Fla-Flu, assim, que todo mundo quando fala Fla-Flu já mexe com a emoção das pessoas de uma maneira singular. Então é muito bom poder participar de um jogo como esse. Obviamente, tem que lhe perguntar sobre isso, né? Está circulando nas redes sociais a entrada do Bruno Silva em cima do João Pedro no treinamento do último final de semana. Você teve a oportunidade de conversar com o Bruno Silva a respeito dessa entrada em cima do João Pedro, já que o João Pedro, inclusive, não terá condições de ficar à sua disposição no jogo de amanhã diante do Flamengo? Então, a primeira coisa, não teve maldade no lance. Eu estava perto. Isso que é o mais importante, sabe? Circulou aí nas redes sociais, uma coisa que não era para circular, uma coisa interna. Mas o Bruno é um grande profissional, que eu posso falar, está se empenhando o máximo aqui para poder render. O João Pedro é um jovem, muito promissor, e não teve maldade no lance. Eu estava ali e eu não vi maldade naquilo. O Bruno, ele treina de fato sempre muito duro, mas assim, não teve maldade. E isso que é o mais importante, senão eu teria, de alguma maneira, corrigido. E depois o Bruno pediu desculpa e está tudo certo. Então, internamente, está tudo bem. O João Pedro não aconteceu nada grave, daqui a pouco ele está de volta e vai nos ajudar aí no momento certo. Fernando, boa tarde, tudo bem? Pergunta que eu fiz até para o Digão na segunda, mas você pode responder melhor, claro. O Fluminense, no final do ano passado, tinha muita dificuldade para fazer gol, ficou 7 rodadas sem marcar, conseguiu só na partida contra o América Mineiro fazer um gol. E a gente vê em 2019 um time com muita vocação para fazer gol. Ganhou já várias partidas por mais de 4, inclusive. Falando tecnicamente, o que explica essa transformação do time? Uma das coisas que a gente tem que levar em consideração é que o Campeonato Brasileiro, as partidas tendem a ser mais difíceis. Então isso explica uma parte disso. E a maneira que a gente bota o time para jogar, o time tem uma característica ofensiva bastante grande, de uma vocação para poder fazer gol de fato. Então tem esses dois fatores. A gente não pode ficar empolgado achando que isso aí vai acontecer como rotina. O que a gente faz é procurar, de fato, buscar o gol insistentemente e tomar as precauções necessárias para não sofrer os gols. Eu acho que o que mais me agrada do time é que é um time que está equilibrado. A gente tem feito muitos gols e tem sofrido poucos. E agora a gente jogando esses jogos que tem um confronto mais acirrado, a gente tem que saber jogar essas partidas, saber que o adversário tem um poder muito grande, tanto para se defender como para nos atacar também. Então, mas assim, eu fico contente com o tanto de gols que a equipe tem feito, as chances que tem criado, mas a gente tem que saber que a gente tem muita coisa para melhorar. Diniz, há pouco estava falando aí sobre os cuidados que precisam ser tomados para enfrentar um time como o Flamengo, né? E ao mesmo tempo falou que o estilo do Fluminense é esse, independentemente do adversário. Eu gostaria de saber se cogita fazer alguma mudança pequena de alguma peça, por exemplo, botar um volante e tirar um atacante, reforçar mais o time, ou isso não passa pela tua cabeça? O Fluminense vai manter tanto o estilo quanto a formação que vem tendo nos últimos jogos? Então, a formação a gente vai definir só um pouco antes do jogo. A gente tem algumas situações, mas o estilo ele vai ser mantido. A melhor maneira de se precaver contra o Flamengo, se você jogar contra o Barcelona, é você jogar dentro das características que você treina todo dia e fazer alguns ajustes que são necessários, mas não só para jogar contra o Flamengo. A gente fez ajustes para jogar contra o Vasco, para jogar contra o River. Então, lá contra o River a gente conseguiu fazer um placar dilatado, porque a gente encarou a equipe do River com muita seriedade. A gente ditou os vídeos, assistiu o jogo, mandou gente para ver o River jogar. Então, o Flamengo, a gente tem mais informações, a gente sabe do poderio do Flamengo, mas a gente, para poder fazer frente ao Flamengo, da maneira consistente, a gente tem que jogar dentro daquilo que a gente sabe fazer de melhor. Então, querer mudar tudo que você está fazendo para enfrentar um adversário, no fundo, você está se fragilizando. Esse é o que eu penso sobre o futebol. Fernando, queria te perguntar sobre o Ione Gonçalves, jogador que chegou agora e já fez 4 gols, é um dos artilheiros do time na temporada, já caiu nas graças da torcida. Se pode ser a peça-chave fundamental para esse Fla-Flu, para decidir o Fla-Flu. Queria que você falasse um pouquinho desse jogador aí. Então, o Ione Gonçalves foi uma indicação minha. Eu tinha acompanhado as 2 finais do Júnior Barranquilla contra o Atlético Paranaense e foi um jogador que mais me chamou a atenção, porque ele levou muita vantagem
nos jogos sobre os jogadores do Atlético, na questão da velocidade, da imposição física, e é um jogador muito inteligente para se mover no campo. E aí quando eu cheguei aqui, teve a possibilidade de contratá-lo, e assim que ele chegou, ele correspondeu muito bem às expectativas sobre ele. De fato é um jogador muito inteligente, tem uma capacidade física exuberante, e é um jogador de boa técnica também. E ele conseguiu cair aí nas graças do torcedor muito rapidamente, e como se fosse poder decidir o clássico, todos eles podem. É um jogador que a gente espera de fato que ele viva amanhã uma grande noite e nos ajude. Ô Fernando, você já comentou sobre o episódio do Flamengo, enfim, da tragédia com os meninos. Eu queria abordar o pós-tragédia, que teve um lado de uma cobrança muito grande da prefeitura, dos órgãos fiscalizadores, para que eles vejam com mais atenção a situação dos clubes do Rio de Janeiro. E isso tem sido feito não só no Flamengo, como aqui no Fluminense. Eu tive uma visita aqui da Secretaria de Fazenda, ela até emitiu uma nota falando das condições do Fluminense. Daqui a pouco o Fluminense vai conceder uma coletiva também para voltar a tratar desse assunto. E aí, onde é que você chega nessa questão? Eu queria saber como é que você vê esse assunto e se te preocupa a possibilidade de você não poder treinar aqui no CT daqui a pouco, nos próximos dias, se você já estuda possibilidades, alternativas, como é que você está acompanhando essa questão? O fato aqui do Fluminense, se a gente perder esse espaço para treinar, preocupe muito. A gente vai treinar onde? Tem boas condições para você desenvolver seu trabalho, sabe? Então a gente é uma coisa que preocupa bastante, espero que isso não aconteça. Aqui vocês algumas vezes na semana vocês estão aqui não tem refeitório, não tem alojamento. O que a gente tem aqui basicamente são os campos para treinar, os vestiários para se trocar. Então, em termos assim de segurança para quem está aqui, aparentemente a gente não tem grandes problemas, né? Então espero de fato que haja um bom senso, já tirando o Fluminense desse espaço para treinar, que a gente vai melhorar as condições de quem está aqui, porque quem está aqui está tendo condições razoáveis para treinar e para poder desenvolver seu trabalho. E quanto ao que aconteceu no Flamengo, a gente quer que melhore tudo como um todo. A parte principal disso tudo no futebol brasileiro, que as crianças, de fato, isso faz parte do momento que a gente vive, eu acho, no futebol. Os jogadores saem de casa muito cedo e acho que o amparo que a gente tem que ter emocional, de assistência social, nos clubes, eu acho que ele fica muito a desejar ainda. Eu acho que é uma criança que sai de casa, a idade que esses meninos saem, para poder viver longe dos pais e no ambiente competitivo do futebol, se a gente não der a assistência que eles precisam, a gente vai perdendo talentos. Na minha opinião, já falei isso mais de uma vez, o problema do Brasil em termos do que acontece dentro do campo passa muito pelo que é psicossocial, muito mais do que na vertente tática. Então acho que é um momento assim, da gente ter esse olhar, quando você traz um menino de fora, e mesmo um jogador adulto, porque o mundo do futebol ele é muito agressivo, a sua competitividade, nas exigências que eles têm sobre os jogadores. Então, se a gente conseguir formar melhor os jogadores de uma maneira integral, a gente certamente vai ter um futebol melhor aí no médio prazo. Virando aqui para o Fla-Flu, Diniz, e finalizando aqui da minha parte, a torcida do Flamengo comprou mais ingressos, foi noticiado, só falta o setor sul. Qual o recado que você pode passar para a galera tricolor para ir ao Maracanã? O que a torcida tricolor pode esperar do Fluminense nesse jogo contra o Flamengo? Pode esperar aquilo que a gente tem, que a gente pode prometer, que é um time comprometido com as cores do Fluminense, tentando buscar um resultado positivo do começo ao final do jogo. Que a gente está preparando o time para isso. O que vai acontecer no jogo, na véspera a gente nunca sabe, mas esse empenho que a gente vai ter no jogo, isso é uma coisa que todos aqui estamos muito imbuídos de fazer o Fluminense viver dias melhores. Então a gente está trabalhando muito. Para quem acompanha aí, você sabe das notícias. Eu gosto muito de trabalhar, os jogadores estão muito empenhados nos treinamentos, então a gente vai procurar fazer o melhor para poder dar alegria para o nosso torcedor.